canal As Curiosidades. Chamo-me Livânia, sou timorense e vivo no capital de Timor-Leste, que é a cidade de Timor. Olá, eu sou o Ramon e seja muito bem-vindo ao canal das Curiosidades. Então, se é novo por aqui, não perca tempo e inscreva-se agora. E hoje é dia de conhecermos um pouco mais sobre o Timor-Leste. E esses aí já foram os países que nós vimos até o momento e vamos nessa! Com 14,8 mil quilômetros quadrados, a República Democrática do Timor-Leste é o 155º maior país do mundo e o 153º mais populoso, com 1,3 milhão de habitantes. Sua capital e maior cidade é Dili, contando com 260 mil pessoas. Seus idiomas oficiais são o português e o tétum. Seu nome significa Terra do Leste, ou simplesmente Leste-Leste, já que em malaio e em indonésio, Timor significa leste. O país é dividido em 14 municípios ou regiões, e suas maiores cidades, além da capital, são Maliana, Ainaro, Balcau e Manatuto. Em sua bandeira, o amarelo representa os rastros do colonialismo, o preto, o obscurantismo que é preciso vencer, o vermelho, a luta pela libertação nacional e o branco, a paz. De acordo com o FMI, o país é a 161ª maior economia do mundo, com um PIB de 2,74 bilhões de dólares. Sua moeda oficial é o dólar americano, porém, o país possui centavos oficiais, os chamados centavos, e 100 centavos equivalem a $1. Sua economia depende principalmente da exportação do petróleo e do café. Por muito tempo, disputou áreas petrolíferas no oceano com a Austrália. A maioria dos timorenses são de origem austronésia e são predominantemente católicos, com pequenas minorias protestantes e muçulmanas. Cerca de 40 línguas ou dialetos papuas e malaios são falados por lá. O português é falado por uma pequena fração da população. Já o indonésio e o inglês são considerados idiomas de trabalho. O país é limitado pelo Mar de Timor a sudeste, o Estreito de Wetar a norte, o Estreito de Ombai a noroeste e o Timor Ocidental da Indonésia a sudoeste. Sua superfície é bastante acidentada e escarpada. O ponto mais elevado é o Monte Tata Mailau, que apresenta 2.963 metros de altitude. Possui um clima tropical seco e com chuvas moderadas influenciadas pelas monções. A vegetação rasteira e a grama crescem nas terras baixas. Existem também fontes termais e inúmeros riachos de montanha. A ilha de Timor é habitada por seres humanos há pelo menos 15 mil anos e a partir do século VIII já existia comércio com a China, que se baseava na venda de escravos, cera de abelha e sândalo, uma madeira nobre utilizada na fabricação de móveis de luxo e na perfumaria. A partir dos anos 1500, os portugueses passaram a dominar o local e em seguida vieram os holandeses e assim a ilha acabou sendo dividida. Após uma revolta interna entre partidos políticos, o país declarou independência de Portugal em novembro de 1975. Porém, 9 dias depois, foi invadido e anexado pela Indonésia, com a língua portuguesa sendo proibida e mais de 200 mil timorenses perdendo suas vidas em virtude das fortes repressões. Após um referendo em 1999, a independência foi consolidada de fato em maio de 2002, com a Indonésia desocupando o país. Recebe pouquíssimos turistas por ano. Em 2017 foram apenas 74 mil, mas é um verdadeiro paraíso preservado. Possui praias belíssimas, como as de Balcau e as da ilha de Jaco. Está localizado dentro do Triângulo de Coral, uma área marinha no oeste do Oceano Pacífico, que abriga um número incrivelmente alto de corais, o que torna o lugar espetacular para o mergulho, em especial na ilha de Atauro. Nas águas do país são encontrados inúmeros mamíferos marinhos, como a impressionante baleia azul e os dudongos, uma das espécies que deu origem ao mito da sereia. Eles são considerados sagrados por alguns locais e não são caçados.
Uma atração turística popular no país é a estátua de Jesus Cristo Rei, com 27 metros de altura. Ela está localizada em Dili e foi dada como presente pelo governo da Indonésia em 1996. Mas esse presente foi meio que para tentar apaziguar os desejos de independência da região. É como se dissessem: "Hey Timor, nos importamos com você." Possui diversas danças tradicionais, como a Tebe Dahur, uma dança ritual de confraternização usada para boas-vindas e momentos especiais, e outra também é o Tebezai. Em ocasiões assim, eles usam o tais, o tecido tradicional timorense. Como exemplo, além do uso de tais como traje normal no dia a dia, usa-se também para cerimônias de casamento, festivais rituais, na apresentação de danças tradicionais e serve ainda como presente nos funerais. Sua comida possui influências portuguesas e asiáticas. Entre alguns pratos podemos citar a catupa, uma espécie de bolinho de arroz cozinhado com leite de coco e outros temperos, o peixe assado, muito comum nesse país insular, o bakso, que é uma sopa acompanhada com algumas proteínas, e a feijoada timorense. O futebol é muito comum no país e as seleções brasileira e portuguesa são as mais famosas entre os timorenses. E inclusive, o país foi expulso da Taça Asiática 2023 por contratar brasileiros irregularmente. O crocodilo de água salgada é considerado sagrado por lá, em especial por uma lenda local do crocodilo que se fez Timor. Ela fala de um crocodilo que nadou com uma criança nas costas e, por não encontrar terra, se transformou na ilha. Um dos fatos interessantes sobre sua geografia política é o enclave de Ambeno. Essa foi a região onde os portugueses primeiro se estabeleceram, tendo Lifau como capital da colônia. Porém, devido às disputas com os holandeses, a capital foi transferida para Dili e os países chegaram a um acordo em 1859, onde dividiram a ilha entre si, e Portugal mantendo sua posse sobre Ambeno. Infelizmente, é um dos países mais pobres da Ásia quando medido pelo PIB per capita. É também o país mais pobre da Ásia Oriental, mas é uma nação composta por um povo guerreiro que aos poucos estão erguendo seu país, após tanto sofrerem com colonizadores e invasores. Já recebeu um Nobel da Paz, que foi dado a 2 timorenses em 1996 por seus trabalhos na busca de uma solução pacífica para o conflito em seu país. É o país luso-falante mais isolado que existe. A região lusa mais próxima é Macau, na China. O Brasil possui algumas ligações com esse país, mas entre os falantes de português, as melhores relações do Timor-Leste são com Portugal e com Moçambique. O Japão invadiu o país em 1942 durante a Segunda Guerra Mundial e ocupou a ilha até 1945. A ocupação e as subsequentes batalhas com as tropas australianas levaram à morte de mais de 60 mil timorenses. Entre algumas das práticas tradicionais não tão legais no país estão a não capacidade jurídica de mulheres herdarem imóveis próprios e a noção cultural de que as mulheres normalmente devem dedicar-se às atividades do lar. Mas claro que isso vem mudando bastante. E bom, esses foram alguns pontos que eu reuni sobre o Timor-Leste. E qual deles que você achou mais interessante? Deixa aí nos comentários. E se gostou do vídeo, deixa seu like e inscreva-se aí. E por hoje é só, até a próxima, um grande abraço, fui!